Você já sentiu a alegria de adorar a Deus em espírito e em verdade? No livro de 2 Samuel, no capítulo 6, Davi nos ensina como a verdadeira adoração pode transformar momentos comuns em experiências poderosas com o Senhor. Vamos descobrir juntos uma das mais belas expressões de louvor aqui na Bíblia? Então, bora ler esse capítulo, tá? Bom, Davi reuniu novamente os melhores homens do exército de Israel, 30.000 ao todo. Ele partiu com todo o povo que estava com ele e os levou até Baalim de Judá, para dali buscar a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que está assentado num trono entre os querubins. Me perdi, tá? Me achei. A arca de Deus foi colocada sobre um carro novo e levada da casa de Abinadab, que estava situada numa ladeira. Eu estive lá, depois eu vou contar para vocês. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro com a arca de Deus. Aiô ia à frente dela e logo atrás vinham Davi e os outros israelitas. Eles marchavam alegres, agitando ramos de árvores, ao som de instrumentos musicais como liras, harpas, tambores, pandeiros e símbolos. Quando passavam pelas terras de Nacon, os bois que puxavam a arca tropeçaram e Uzá levou a mão à arca de Deus para protegê-la. Deus irou-se com sua atitude de irreverência e fez com que Uzá caísse morto ali mesmo ao lado da arca de Deus. Que situação, hein? Davi ficou triste porque o Senhor havia castigado Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá. Esse lugar continua com esse nome até hoje. Naquele dia, Davi temeu o Senhor, por isso perguntou: como poderei levar a arca do Senhor para casa? Por isso, resolveu não levar mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, que era da cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e a toda a sua família. Quando Davi soube que o Senhor havia abençoado a casa de Obed-Edom e tudo que ele possuía por causa da arca de Deus, ele resolveu mandar trazer a arca de Deus para a cidade de Davi, promovendo grandes festejos. Depois que os homens que carregavam a arca do Senhor para a cidade de Davi tinham dado 6 passos com ela, paravam para sacrificar um boi e um novilho. E Davi, vestido com colete sacerdotal de linho, dançava diante do Senhor com todas as suas forças, mostrando a sua alegria. Assim, Davi e todos os israelitas transportaram a arca do Senhor para a cidade de Davi, com muita alegria ao som de trombetas. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi com toda aquela festa, Mical, filha de Saul, observava o cortejo da janela onde estava. Ao ver o rei Davi dançando e saltando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. A arca do Senhor foi colocada dentro da tenda preparada para Davi para esse fim. E Davi ofereceu sacrifícios queimados e ofertas de paz diante da arca do Senhor. Após oferecer os sacrifícios queimados e as ofertas de paz, o rei abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E ofereceu a cada um, homens e mulheres israelitas, pão, vinho e bolo de passas. Quando todos estavam servidos, retiraram-se cada um para a sua casa. E Davi voltou para casa para abençoar a sua família. Porém, Mical, filha de Saul, saiu para encontrar o rei e exclamou com desgosto: como se destacou o rei de Israel hoje, dançando e descobrindo-se diante dos olhos das servas de seus servos, como se fosse um homem vulgar do povo? Mas Davi respondeu: eu dançava diante do Senhor, diante daquele que me colocou no lugar do seu pai Saul e de toda a sua família, perante o Senhor que me nomeou para ser o rei de Israel, o povo escolhido do Senhor. Continuarei dançando
em louvor ao Senhor. Sim, embora pareça tolo e humilhante, sei que serei respeitado por essas servas de quem você falou. E Mical, filha de Saul, não teve filhos durante toda a sua vida. Uau, que resposta incrível, né? E que marco espiritual na história de Israel. Davi decidiu trazer a Arca da Aliança para Israel para restaurar o centro da adoração ao Senhor. E aí, inicialmente, o transporte da arca foi feito de maneira incorreta, em carro de bois. E o episódio nos mostra a morte de Uzá, que tentou segurar a arca quando os bois tropeçaram. E esse incidente assim, gerou temor e fez com que Davi interrompesse aquela jornada, deixando a arca temporariamente na casa de Obed-edom, onde ela trouxe bênçãos à família. Aí, após entender a maneira correta de transportar a arca, os levitas são encarregados da tarefa, conforme a instrução do Eterno de Israel. A alegria foi imensa quando a arca finalmente foi conduzida em segurança para Jerusalém, né? E naquela época, Davi estava assim tomado pelo entusiasmo e gratidão. E aí começou a dançar diante do Senhor com todas as suas forças, usando apenas uma túnica sacerdotal de linho, né? Sem os trajes reais. E aí a Mical acabou desprezando ele por aquele ato, né? Considerando indigno para um rei. Mas mesmo assim, Davi defendeu a sua atitude, afirmando que estava celebrando diante do Senhor. Então esse capítulo é assim um retrato poderoso de reverência, de alegria e de verdadeira adoração. E aí, que lições a gente pode extrair desse capítulo para a gente poder aplicar na nossa vida? A gente viu que a morte de Uzá nos fez lembrar que a gente deve seguir os preceitos do Senhor com reverência, principalmente em assuntos espirituais, né? Como será que nós estamos? A obediência é essencial, né? Para um relacionamento correto com Deus, não é verdade? Isso é o que a gente está vendo aqui. Outra coisa que Davi nos ensina é que a verdadeira adoração vai muito além das formalidades. Ele não se importa com a posição de rei, mas ele celebrou com alegria e liberdade diante de Deus. E outro ponto de lição é que, assim como a casa de Obed-edom foi abençoada com a presença da arca, a presença de Deus em nossas vidas traz bênçãos que transformam a nossa realidade. Quantas bênçãos você recebeu nesse ano de 2025? Será que você lembra de cada uma delas? Pensa nisso também, né? Vamos agora refletir um pouquinho. Será que a sua adoração reflete sinceridade e alegria, mesmo diante das críticas ou julgamentos dos outros? Será que você tem mostrado reverência às coisas de Deus, né, no modo como você vive com a sua fé? Assim como Davi queria trazer a arca para perto dele, o que você pensa em fazer para tornar a presença de Deus no centro da sua vida? Reflita sobre isso e anote. Vamos orar agora? Ai, Pai, eu particularmente acredito que este capítulo o Senhor escreveu e deixou assim para a gente, para nos mostrar detalhes importantes que nós já aprendemos em livros anteriores, né? Como em Êxodo, quando o Senhor nos deu instruções para o transporte da Arca da Aliança, e também no livro de Números, quando o Senhor assim
mostrou instruções específicas de como carregar a arca. Tem capítulos sobre isso aqui. Mas muitas vezes a gente acha como Davi, de forma ansiosa, com aquele coração, querendo fazer as coisas rápidas, mas a gente acaba esquecendo das suas regras. E se elas não fossem importantes, o Senhor não teria registrado elas aqui, como registrou. E nesse capítulo, mais uma vez, o Senhor nos mostra a importância, até com a morte de Uzá, que estendeu a mão só para ajudar. Então, Pai, nós te agradecemos por nos ensinar a tratar as coisas santas com reverência e não de qualquer jeito, porque isso vale hoje para a nossa vida. Obrigada, Senhor. Nós te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Isso aí. Vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. E deixe seu like e compartilhe com alguém que você ama. Fui. Tchau.